Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós abordaremos erros em sistemas computacionais. Se você quiser ver esse vídeo offline, basta fazer o download no meu site rexmedeiros.com. Inicialmente nós mostraremos um exemplo de erros em sistemas computacionais. Um exemplo bem simples, mas bem interessante. Em seguida nós mostraremos como converter qualquer número para um determinado sistema em ponto flutuante, utilizando truncamento e arredondamento. Em seguida, nós definiremos alguns tipos de erros e, por fim, nós calcularemos a quantidade de algarismos significativos de uma determinada aproximação. Na aritmética tradicional que conhecemos, se definirmos que x é igual a raiz de 3, então, de maneira direta, x ao quadrado é exatamente igual a 3. Na aritmética computacional, ou seja, quando nós realizamos os cálculos utilizando uma calculadora científica ou a calculadora do celular ou mesmo o computador, se definirmos que x é igual a raiz de 3, nos perguntamos, x ao quadrado vai ser exatamente igual a 3? A resposta para isso, pessoal, definitivamente é não. Ou seja, x2 não vai ser igual a exatamente 3. Então, para que a gente possa ver isso, eu vou fazer esse cálculo utilizando a calculadora do computador, mas vocês podem utilizar a calculadora científica normalmente. Então, vou fazer 3 raiz quadrada e eu vou obter, aqui vou anotar inclusive, x igual a 1,732050808. Então, para calcular x ao quadrado, o que eu vou fazer é multiplicar esse número, né, por ele mesmo. Okay? Vamos ver qual é o resultado. Aqui no computador, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo. Então, 1,732050808 igual, surpresa, né, pessoal? Então, x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, na verdade é 3, e aí são 8 zeros, 1. Por que esse erro acontece? Ele acontece, pessoal, justamente porque raiz de 3 não tem representação exata, considerando um número finito de algarismos. E aqui nós utilizamos somente 10 algarismos. Então, quando realizamos cálculos utilizando um determinado sistema em ponto flutuante, nós inevitavelmente cometeremos erros. São esses erros que nós estudaremos na aula de hoje. Bem, antes de tudo, vamos revisar alguns conceitos de sistemas em ponto flutuante. Um sistema F é definido pela sua base beta, pela quantidade de algarismos significativos, ou seja, pela precisão P do sistema, Mzinho e Mzão, que representam os limites aqui de valores para o expoente. Essa parte do número nós chamamos, né, de mantissa, e para o número estar em notação de ponto flutuante normalizada, isso é importante, esse dígito D1 ele tem que ser diferente de zero. Aqui nesse curso nós iremos trabalhar somente com o sistema computacional na base 10, ou seja, beta é igual a 10, que é o nosso sistema decimal. Então, suponha que eu tenha um número qualquer, então, por exemplo, x igual a 5,27962. Suponha que eu deseje agora obter uma aproximação desse número x com um determinado número de algarismos significativos. Então, vamos supor P igual a 4 como a quantidade desses algarismos significativos. Para fazer isso, eu utilizo dois processos, eu posso utilizar dois processos distintos. O primeiro é chamado de truncamento. Então, truncamento significa desprezar todos os dígitos a partir do quinto dígito, ou seja, a partir do dígito P mais 1. Aplicando o truncamento aqui
a esse número, nós temos que uma aproximação dele, e eu vou simbolizar por x estrela, vai ser igual a, eu vou separar o número aqui a partir do quarto dígito e desprezar do quinto dígito em diante, né? Então, eu vou ter que a aproximação será 5,279, ok? Então, isso aqui utilizando truncamento. No caso do arredondamento, esses conceitos vocês já conhecem, a gente está só formalizando, ok, pessoal? No caso do arredondamento, a gente vai aplicar a regra do truncamento, ok, normal, e aí a gente vai prestar atenção ao dígito P mais 1, ou seja, nesse nosso caso aqui do exemplo, ao quinto dígito, que no caso é 6. Então, se esse dígito aqui for menor do que beta dividido por 2, ou seja, se ele for menor do que 5, a gente simplesmente vai considerar o número arredondado como sendo a versão truncada desse número, ou seja, a gente vai desprezar todos os dígitos a partir do dígito quinto em diante e o número já está arredondado. No entanto, caso contrário, se o quinto dígito, que no caso aqui é 6, for maior ou igual a 5, então nós iremos adicionar 1 ao dígito da posição P, ok? Ou seja, ao quarto dígito. A gente vai somar aqui 1 ao dígito 9. De forma que a forma arredondada desse número x vai ser 5,2. Vou adicionar 1 ao 9, então vou ficar com 0,8. Então, 5,280. Essa é a forma truncada e essa é a forma arredondada. Arredondada do número. Nesse curso, nós iremos utilizar somente o arredondamento. A gente não vai utilizar o truncamento. Dito isso, nós iremos mostrar o procedimento de representar um número em um determinado sistema em ponto flutuante. Então, suponha que eu tenha π igual a 3,1415,9,265 e eu queira representar nesse sistema em ponto flutuante que tem precisão de 5 algarismos significativos. O primeiro passo seria colocar esse número na representação em ponto flutuante normalizada. Para isso, pessoal, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, eu vou ter 0,314159265 e para manter a magnitude do número, eu multiplico por 10 elevado a 1. Okay? 10 é a base do meu sistema em ponto flutuante. O segundo passo é efetuar o arredondamento. Eu vou efetuar o arredondamento no quinto algarismo significativo. O quinto algarismo significativo está aqui, tá certo? Vou olhar para o sexto algarismo significativo. Como ele é maior ou igual a 5, então eu vou ter que adicionar 1 ao quinto dígito. Ok? Com isso, eu obtenho a versão, né, de π representado nesse sistema em ponto flutuante, ou seja, 0,31416, okay, devido ao arredondamento, vezes 10 elevado a 1. Então, essa é a representação de π nesse sistema em ponto flutuante. Veja, pessoal, que o valor da representação de π, o valor da representação de π no sistema é igual a 3,1416, ok? Então, esse é o valor da representação, é o meu x estrela, tá? O x é igual a π e o x estrela é igual a 3,1416. Veja que os valores eles são diferentes, ok? São diferentes, ou seja, quando eu faço a representação de um determinado número num sistema em ponto flutuante, possivelmente, né, eu vou ter um erro, eu vou cometer um erro nessa representação.
É esse tipo de erro que é o objeto de estudo dessa nossa aula. Como quantificar o erro? Eu posso quantificar o erro de várias formas. Então, suponha que x seja o valor exato e x estrela o valor aproximado. Então, eu posso ter o erro real, que é basicamente x menos x estrela, ou seja, é a diferença entre os dois, considerando o sinal. Eu posso ter o erro absoluto, que é simplesmente o valor absoluto do erro real, e eu posso ter o erro relativo, que nada mais é do que o erro absoluto, aqui no numerador, dividido pelo valor exato da grandeza. Então, para que a gente possa diferenciar bem o erro absoluto do erro relativo, eu preparei um pequeno exemplo. Vamos calcular, para esses dois casos, o erro absoluto e o erro relativo. Okay? Primeiramente, o erro absoluto, que vai ser igual ao valor absoluto de x, que é 0,3458, menos o valor aproximado, 3500. Então, isso aqui vai dar igual a 0,42 vezes 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui é o erro absoluto. O erro relativo vai ser igual ao erro absoluto, 0,42 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo valor exato da grandeza, 0,3458. Isso aqui igual a 0,012. Eu posso representar também o erro relativo na forma percentual, ou seja, erro relativo igual a 1,2%. Agora vamos repetir o mesmo exercício para esses dois números. Primeiro o erro absoluto, e aí eu vou deixar vocês calcular, vou colocar somente o valor, para em seguida a gente analisar. E o erro relativo também. Então, o erro relativo, aqui eu calculei, deu 2,1%. Então, vejam aqui nesse exemplo, pessoal, a diferença clara no significado do erro absoluto e do erro relativo. Em qual dos casos eu tenho um erro absoluto menor? Então, claramente, nesse caso aqui, eu tenho um erro absoluto menor, né, no segundo caso. No entanto, relativamente ao valor exato da grandeza, o erro relativo, né, ele deu menor no primeiro caso. Isso significa o quê? Isso significa que, relativamente ao valor real da grandeza, o valor aproximado, né, o erro, a diferença entre eles é menor no primeiro caso, embora o erro absoluto seja maior. Tá certo, pessoal? Então, o erro relativo, muitas das vezes, é mais significante para nós. Por quê? Porque ele captura a magnitude, né, ele faz a comparação entre o valor exato e o aproximado, considerando a magnitude do número. Tá certo? Veja que os números aqui são bastante pequenos, os números são pequenos em relação ao primeiro caso, mas o erro relativo entre os dois números, ou seja, entre o número exato e a representação, é bem maior no segundo caso, tá bem? Então, a gente vai utilizar, na maioria das vezes no nosso curso, o erro relativo. Um resultado bastante interessante que nós iremos utilizar ao longo do curso de CN é esse. Então, suponha, pessoal, que eu tenho aqui o valor de uma grandeza x com uma determinada quantidade de algarismos. E eu tenha uma aproximação de x, que eu vou chamar de x estrela, que tem também uma determinada quantidade de algarismos. Aí eu coloco a pergunta, quantos desses algarismos aqui de x estrela são, de fato, significantes em relação ao valor de x, ou seja, a quantidade de algarismos significativos de x. Quantos desses são significantes? Esse resultado aqui nos dá essa resposta. Então, seja x estrela uma aproximação de x, se o erro relativo for menor do que 10 elevado a menos k, então significa que x estrela possui pelo menos k
algarismos significativos em relação ao valor de x. Vamos fazer um exemplo para elucidar melhor. Então, eu tenho x e uma aproximação de x, x estrela, e eu pergunto quantos algarismos de x estrela são de fato significativos em relação a x. Ou seja, quantos deles eu posso confiar, tá certo, em relação ao valor de x. Para fazer isso, nós calculamos o erro relativo. Então, o erro relativo vai ser igual ao valor absoluto, aqui o erro absoluto, que é o valor exato, 493.721, menos 0,49212, dividido pelo valor exato, 0,493.721. Isso aqui é igual a 0,0032, que é igual a 3,2 vezes 10 a menos 3, que é menor do que 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pessoal, isso significa o quê? Que dos algarismos da representação de x estrela, somente 3 deles são significativos. O restante é um lixo, não tem significado nenhum. Se eu for escrever os algarismos de x estrela que realmente são significativos, eu vou escrever assim, que x estrela é simplesmente igual, né? Então são 3 algarismos, a 0,492. Então, com isso, a gente conclui a nossa aula, mas antes disso, eu gostaria de voltar ao exemplo inicial do cálculo da raiz quadrada de 3 ao quadrado para mostrar o que de fato acontece no computador e nas nossas calculadoras. Então, quando eu calculo aqui raiz quadrada de 3, o computador ou a calculadora ele mostra somente 10 algarismos significativos. Mas a precisão do computador, pessoal, é muito maior do que essa. Também a precisão da calculadora científica de vocês é maior do que, digamos, 10 algarismos significativos. Ou seja, internamente, existem outros algarismos aqui. Então, posso mostrar isso facilmente no computador, aumentando o número de algarismos significativos. No caso aqui, para 15 algarismos significativos. Então, veja que internamente o cálculo é feito, né, de raiz quadrada de 3 com uma quantidade bem maior de algarismos significativos. E aí, se eu faço isso aqui multiplicado por raiz de 3, então veja que, foi raiz cúbica, né? A raiz quadrada. Então veja que se eu der igual aqui, claramente, tá certo? O computador ele vai mostrar 3. Por quê? Porque ele fez o cálculo utilizando todos os algarismos significativos do computador e no final ele arredondou para 15 algarismos significativos, né? Já que eu modifiquei, né, as configurações. Então, o que nós fizemos foi pedir para a calculadora calcular raiz de 3 vezes raiz de 3, mas utilizando somente 10 algarismos significativos. Ou seja, eu forcei a digitação de 1,732050808, tá certo? Vezes 1,7320500808. O que eu fiz foi isso, foi forçar, tá certo, a multiplicação de um número que não tem uma quantidade grande de algarismos significativos, ele só tem 10 algarismos significativos. E então o que aconteceu é que na resposta, tá certo, apareceu, na verdade, internamente, mais algarismos, e aí o computador foi obrigado a fazer, né, para mostrar somente 10 algarismos significativos, ele fez um arredondamento aqui nessa posição. Por isso, o nosso resultado obtido teve um 1 aqui no final. Tá ok? Então, eu espero que essa aula tenha sido produtiva. Desejo a todos um bom estudo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail para rexmedeiros@sct.frn.br. Um abraço a todos.